Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja com você neste momento. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde juntos buscamos inspiração e fortalecimento através da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos compartilhar 50 versículos bíblicos que trarão conforto, fé e esperança ao seu coração. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, para que assim você não perca nenhuma mensagem de luz e paz. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada reprova, e ser-lhe-á dada. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos, capítulo 121, versículos 1 até 2. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 até 5. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se exaspera, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Salmos, capítulo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isaías, capítulo 55, versículos 8 até 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 até 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela força do Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Efésios, capítulo 2, versículos 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mateus, capítulo 6, versículos 9 até 13. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que a paz de Deus continue a guiá-lo e fortalecê-lo em cada passo da sua jornada. Esperamos que os versículos de hoje tenham tocado seu coração e trazido a inspiração que você precisava. Se você gostou deste momento, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa de uma palavra de fé e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e até o nosso próximo encontro.